Olá, eu sou a professora Alcione, este é o meu canal e hoje nós vamos falar sobre o grau. Você deve ter visto inúmeras vezes na sua trajetória escolar que algumas palavras se flexionam em gênero, número e grau. E hoje nós vamos ver se os dados linguísticos confirmam ou não se existe flexão de grau. E novamente nós faremos essa abordagem com base no livro de Zanotto, Estrutura Mórfica da Língua Portuguesa, a quinta edição de 2006. Então, bora lá! Bom, para começar a discussão, Zanotto traz aqui a relação entre derivação e flexão. Então, nesta aula, a gente vai fazer essa introdução e na próxima a gente vai falar do grau especificamente. Então, fique ligado que a próxima aula que sair vai ser sobre o grau após essa introdução que faremos hoje. Bom, a primeira distinção que o autor faz em relação à derivação e flexão diz respeito ao fato de a derivação permanecer em aberto. Nós temos inúmeras formas de fazer palavras novas a partir da derivação, quer seja por conta de conceitos que a gente precisa introduzir na língua, quer seja por conta de, por exemplo, um impulso criativo da literatura, ou até uma linguagem infantil. Então nós temos palavras sendo criadas na língua por meio da derivação de forma muito recorrente e não temos como dizer até aqui vai essa relação, daqui para frente não é mais possível criar palavras. É infinito, é aberto. Já a flexão, ela se limita a algumas possibilidades. Ela estaria relacionada a este quadro que está aparecendo agora na tela, em que temos flexão. No verbo, nós temos a flexão de modo e tempo e de número e pessoa. No nome, de gênero, e aí pode ser masculino ou feminino, e de número, pode ser singular ou plural. Por exemplo, quais são as possibilidades de flexão da palavra pedra? Bom, pedra é constituída então por um radical mais uma vogal temática. E eu posso, no máximo, colocar uma marca de plural, o S, pedras. Já as possibilidades derivacionais são várias. Pedrisco, pedreiro, pedraria, pedregulho, e assim vamos para um monte de outras palavras. O autor aqui vai trazer que é bem provável que nas possibilidades de derivação de chuva, nós não teríamos o que o Carlos Drummond de Andrade trouxe no poema Caso Pluvioso. Chuvíssima criatura, chuvadeira Maria, chuviu, pluve medonha. As fontes de Maria mais chuvavam, atro chuvido, tal chuvência. Ou seja, são criações novas que não estão inicialmente previstas ou não são usual na língua e que um autor passa a usar. E às vezes esse processo aí de nova criação, ele vai resultar numa palavra que passa a integrar o sistema linguístico. Eu já dei aqui um exemplo em outra aula que é aquela palavra sofrência. Até pouco tempo nós não tínhamos isso na língua e hoje já está bem popular. Já no sistema fechado, as possibilidades combinatórias e o número de morfemas eles são previsíveis. A gramática tem condições de listá-los de forma exaustiva. Do verbo, por exemplo, a gente é capaz de fazer uma listagem exaustiva que fecha as possibilidades de conjugação. Ou seja, estamos falando das conjugações dos tempos e dos modos verbais possíveis. Ninguém inventa um novo tempo verbal ou um novo modo verbal. Ou mesmo uma nova pessoa do discurso ou número de pessoas do discurso. Então, esses elementos que dizem respeito à flexão, eles participam de um sistema fechado de possibilidades. E esse sistema fechado não é exclusividade dos morfemas que estão presos, os morfemas de número, de gênero, os morfemas de tempo, modo, número, pessoa. Ele também diz respeito às formas dependentes. Vocês lembram da aula em que nós tratamos sobre as formas dependentes? Se você quiser, pode dar uma olhadinha lá antes de continuar aqui nesta aula. Por exemplo, os artigos. A gente cria artigos novos? Na verdade, não. São classes gramaticais que têm um sistema fechado. Os artigos que estão aí, dificilmente nós criaremos novos artigos, ou novas conjunções, ou novas preposições, por exemplo. Bom, deixando de lado essa questão dos vocábulos dependentes, pensando agora apenas na questão dos vocábulos lexicais, que aceitam alguns elementos, algumas desinências, nós temos então essa primeira característica que o autor apontua, que é flexão é fechado, tem possibilidades restritas na língua. Derivação é uma classe aberta, tem múltiplas possibilidades. A segunda diferença entre flexão e derivação trazida pelo autor diz respeito ao fato de que a flexão
ela é obrigatória, enquanto a derivação não é. É claro, a gente pode pensar que a flexão, pensando nas variedades linguísticas, ela pode apresentar diferenças. Então, por exemplo, é possível numa variedade linguística a gente pluralizar apenas o primeiro elemento de um sintagma nominal. Os pato nada na lagoa. Não está correspondendo ao que a gramática normativa diz que seria certo, mas ainda assim é uma realidade linguística. Ou seja, faz parte de uma gramática de uma língua, ou de uma variedade da língua portuguesa. Mas eu ainda assim marquei com plural o primeiro elemento, senão meu interlocutor não vai saber que nós estamos falando de mais de um elemento. Mas em relação ao gênero, por exemplo, eu não posso prescindir de marcá-lo. Por exemplo, quem está falando para vocês agora é a professora. Marquei gênero. Eu não tenho como não escolher marcar o gênero. E é claro que estamos falando de gênero gramatical aqui, beleza? Agora, os elementos derivacionais, eles estão menos obrigados pela língua, pela gramática, e são mais escolha do falante. Então, eu posso dizer, por exemplo, uma casa pequena, uma casinha, um casebre, e assim por diante. Eu tenho diferentes formas de marcar, inclusive eu posso nem usar um morfema derivacional, um sufixo. Posso até dizer, por exemplo, uma casa de tamanho pequeno. Pronto, já fez as vezes de casinha. Junto com essa segunda característica, que é a obrigatoriedade, então, dos morfemas flexionais, nós temos uma outra característica que é a questão da concordância na flexão. Junto com o artigo feminino, nós só podemos colocar o substantivo feminino, ou então aquele substantivo que não tem marcação de gênero, como já vimos em aulas anteriores. Mas eu não posso, por exemplo, falar o professora. Não está dentro da nossa gramática da língua, nem das variantes, nem da língua padrão, que é o ideal que nós nunca alcançamos, né? Nem da língua culta. E se eu uso, por exemplo, eu, primeira pessoa do singular, eu estou gravando a aula agora. Eu vou dizer eu estou, primeira pessoa no verbo, do singular também, gravando aí o gerúndio, a aula agora. Eu não vou dizer eu estamos, eu estás e assim por diante. Então, nós temos uma obrigatoriedade de concordância. A outra diferença que distingue flexão e derivação diz respeito ao seu caráter semântico, o sentido. Via de regra, os elementos derivacionais introduzem uma mudança de sentido mais significativa do que os elementos flexionais. Entre gravo e gravei, nós temos aí apenas a diferença de tempo verbal. Entre pedra e pedras, nós temos apenas a diferença aí de número. Mas entre pedraria, pedrisco, pedregulho, pedreiro, pedreira, nós temos diferenças semânticas de sentido, o que se refere no mundo, qual é o referente, bastante significativas. Ou seja, há mudança de sentido mais acentuadas nesse caso. E o autor vai trazer aqui uma sumarização dizendo então que a derivação é um processo de formação de palavras que possibilita multiplicar os usos de um mesmo semantema dentro das possibilidades de uma língua, mas num quadro aberto, facultando novas criações. Já a flexão é uma imposição normativa da língua, ela pede que algumas palavras concordem com outras, sem assim opção de inovações arbitrárias. E essa questão da concordância, eu enfatizo mais uma vez que ela também tem um olhar diferente conforme a gente for ver as características sociolinguísticas. Se é uma variante, ela pode não concordar conforme manda a gramática tradicional, conforme manda a gramática padrão, ou conforme é o uso recorrente na gramática culta. Mas ainda assim, em alguns elementos, essa questão da concordância se faz arbitrária. Como, por exemplo, o artigo no feminino e o substantivo no feminino. E é essa morfologia que não está adequada aos padrões da língua que muitas vezes resulta em preconceito linguístico, muito mais do que diferenças sintáticas, por exemplo. E vamos ficar atentos que nós temos uma língua lindesa que permite muitas possibilidades de uso e um falante lindeza não recrimina por conta de diferença na linguagem. E diferenças que se explicam socio-historicamente. Não é verdade? Então, a aula de hoje era sobre essa introdução da relação entre flexão e derivação. E agora, na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre o grau ainda de acordo com Normelli e Zanotto. Fiquem atentos se há atividades a serem realizadas no ambiente mudo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!